Hebreus capítulo 4. Versículo 12 apenas. Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas em relação ao que Deus tem nos falado para essa manhã, sobre a eficácia da palavra de Deus, você sabe, irmãos, que é necessário, eu e você, é necessário nós tomarmos a atitude de permitir ser alcançados por essa eficácia que a palavra de Deus tem. A Bíblia, ela traz o poder de Deus para a salvação do homem. Mas é necessário esse poder de Deus ser bem recebido. É necessário que a palavra de Deus seja bem-vinda aos nossos corações. Então eu peço a você que diga essa frase: seja bem-vinda, palavra de Deus, ao meu coração. Porque você sabe, nas experiências evangelísticas que nós carregamos, você sabe que nem todos recebem bem a palavra de Deus. Tem pessoas que não abrem de fato a porta do seu coração para a palavra. Claramente se entende, claramente se observa esse tipo de atitude. Já outras pessoas têm uma receptividade tão grande para a palavra, que muitas vezes o tempo em que você tem com ela se torna pouco para que a palavra de Deus alcance aquela vida. Se torna pouco, porque às vezes no corre-corre do dia a dia, você não disponibiliza de tanto tempo para estar ensinando aquela pessoa a respeito da salvação. E você, ao terminar a conversa, você fica com a sensação muito nítida que a porta ficou aberta. Não é assim? Que a gente diz, olha, aquela pessoa, ela está aberta à palavra de Deus. Outras estão fechadas. Infelizmente é a realidade. E nós, enquanto cristãos evangélicos, como eu costumo dizer, nós que seguimos o cristianismo pleno do Senhor Jesus Cristo, porque muitos se dizem cristãos, mas poucos vivem a plenitude do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós nascemos e vivemos em um país reconhecidamente cristão, mas nem todos os cristãos vivem a plenitude do Evangelho. E a palavra de Deus, ela tem eficácia na vida daqueles que se abrem para o seu poder, daqueles que se abrem para a sua autoridade. Mas o que significa essa palavra eficaz? Eu gosto sempre de trazer o conceito da palavra. Nós sabemos o que é uma coisa eficaz. Nós sabemos o que é uma coisa alcançada pela eficácia de outra. Por exemplo, o copo, ele é eficaz. O cálice é eficaz naquilo que ele foi fabricado, que é receber líquido. Se ele tivesse furado, ele não tinha eficácia para o líquido, ele teria eficácia para o sólido. Mas o que significa eficaz? Olha só, que tem virtude ou o poder de produzir em condições normais e sem carecer de outro auxílio determinado efeito. Então a palavra de Deus, ela diz que ela tem eficácia nas nossas vidas. Vou repetir, que tem a virtude ou o poder
de produzir em condições normais, e aqui eu vou acrescentar, até em condições anormais, porque o crente tem que andar assim. Ele esteja vivendo em sua normalidade de vida, ou esteja vivendo em uma anormalidade em sua vida, anormalidade produzida por uma luta, anormalidade produzida por um problema, anormalidade produzida por uma enfermidade, ainda assim, a palavra de Deus tem que ter eficácia. A palavra de Deus tem que ter a condição necessária, sem carecer, sem precisar de auxílio, de produzir em nós o efeito que Deus determinou através de sua palavra em nossas vidas. Então, nesse versículo tão conhecido da igreja, mas muitas vezes, meus irmãos, tão combatida pelo diabo, esse versículo, esse trecho, essa palavra, ela tem que continuar produzindo aquilo pela qual a palavra de Deus foi lançada sobre os nossos corações. Eu não sei como você passou a sua semana. Eu não sei como você chegou a essa igreja. Eu não sei qual o seu contexto de vida, porque tem áreas íntimas das nossas vidas que não se observa no encontro. Não se observa em um tempo de conversa. A não ser que você expresse como Monaíla expressou aqui. Você olha para a Monaíla cheia de vida, cheia da unção, louvando de forma, vamos dizer assim, tão amorosa a Deus. Você nunca imagina que Monaíla vive um tempo da vida dela dentro de uma rede, chorosa, pensando em desistir. Só quando ela dá o testemunho é que você sabe que ela passou por um momento desse, que em sua vida espiritual é anormal. Mas a palavra tem que continuar sendo eficaz. Na vida de Monaíla, diga para quem está do seu lado, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Porque, irmãos, nós temos que ter o discernimento próprio. Que enquanto nós estivermos nesse corpo físico, trilhando o caminho estreito da salvação sobre a face da terra, dias difíceis virão. Momentos de tempestade, como eu preguei aqui quarta-feira, saiba que o culto de oração recomeçou quarta-feira passada, igualzinho aos cultos de sábado e domingo, não é necessário você fazer inscrição, e a igreja tinha tanta gente quanto hoje, 2 famílias nos visitando, inclusive uma delas, o rapaz, dias antes, tomado de uma depressão profunda, tinha tentado suicídio, e num contato conosco, eu e a pastora estivemos orando por ele ali na cidade de Acari, e daquele dia em diante a família disse que o rapaz se levantou, porque a palavra de Deus foi lá, eficaz para salvar, eficaz para trazer alegria no meio de uma tristeza profunda. E nós temos que nos agarrar à verdade da palavra. E não às mentiras de Satanás. Porque nós sabemos que Satanás continua mentiroso. Ele continua sendo nomeado como o pai da mentira. Mas que bom que nós servimos ao Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. Então a palavra de Deus, ela continua eficaz para dividir o nosso espiritual. Como diz a própria palavra, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A palavra de Deus, ela vai ao centro, ela vai à base da nossa vida espiritual, irmãos. Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. E a palavra, ela tem esse poder de dividir o nosso espírito e a nossa alma. Ela tem poder de dividir a fonte de vida que o ser humano tem, que é o espírito, da fonte das suas vontades, que é a sua alma.
Olha só que poder a palavra tem. Que outra coisa você conhece sobre a face da terra, na natureza criada por Deus, que tenha esse poder de dividir espírito e alma? Então, quando a nossa vida ela está andando meio que embolada, quando a nossa vida ela está andando meio que misturada, o espírito com a alma, não se esqueça, não nos esqueçamos, que o Senhor Jesus Cristo foi muito claro, quando disse aos seus discípulos, que o nosso espírito ele está pronto para servir a Deus. Mas tem momentos que esse fragmento, que é parte que constitui o ser humano, que é a alma, parece que começa a querer se misturar com o nosso espírito. E o nosso espírito que está pronto para servir ao Senhor, o nosso espírito que está pronto para glorificar o Senhor, que está pronto para louvar o Senhor, começa a ser tomado pela nossa vontade, que é produzida pela alma. E daqui a pouco a gente não tem mais vontade de louvar o Senhor, a gente não tem mais vontade de vir à casa do Senhor, a gente já não tem mais vontade de glorificar o Senhor. Por quê? Porque o espírito anda misturado com a alma. O espírito que está pronto para tudo isso em relação a Deus começa a ser impactado pela nossa vontade, que é exatamente o contrário. Afinal de contas, quantos dias você acordou planejando vir ao culto? E minutos antes, bateu a vontade de não vir. Não vou nem pedir para levantar a mão quem já aconteceu isso. E alguns venceram a vontade e vieram. Outros não, se entregaram à própria vontade. Então o espírito que estava pronto para louvar, engrandecer, exaltar, e ter um encontro genuíno com o Espírito Santo, com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, e passar por esses momentos em que você parece que saiu do plano terrestre e alcançou as regiões celestes. Você é aqui. E aí o espírito que estava pronto foi vencido pela alma, pela vontade da alma. Por isso que a palavra de Deus continua poderosa. Diga para quem está do seu lado: eficaz para dividir o nosso ser espiritual. Meu irmão, é a parte mais profunda do homem. É o ser espiritual. É Deus mergulhar nas profundezas do homem com a sua palavra e fazer essa divisão, que é necessária. E eu te digo mais, não é necessária só em dia de culto, é necessária todos os dias. Porque todos os dias o nosso espírito está pronto, mas a nossa alma continua tendo suas vontades. E se nós não tivermos cuidado, se nós não vigiarmos, a nossa vontade nos leva por caminhos que o espírito não nos levaria. Então olha o que é que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, é verdade ou não? Quantas vezes nós estávamos preparados para vir à casa do Senhor, e aí, próximo de sairmos de casa, nos deu uma vontade de ficar em casa. É verdade, muitos já sentimos isso. Aí nós temos que reconhecer que nesse momento a palavra de Deus tem que fazer a divisão entre o espírito e a nossa alma. Só em você lembrar disso, pode ter certeza, a sua alma se dobrará ao espírito e você virá.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 diz: regozijai-vos sempre. Então você pode ter a máxima certeza que o nosso espírito ele está pronto para nos regozijarmos sempre. Sempre é em toda e qualquer situação. Mas será que a nossa alma está pronta? Ou de vez em quando ela faz com que sintamos vontade de não nos alegrarmos em determinada situação e circunstância? Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Nem sempre nós estamos com vontade de orar. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com a minha vida, para com a sua vida? É que em tudo nós possamos dar graças. Possamos dar graças no dia em que estamos gozando de saúde, mas possamos dar graças também no dia em que estivermos enfermos. Possamos dar graças no dia em que a nossa carteira tiver com uma quantia financeira que para nós é valiosa, mas possamos dar graça também no dia em que abrirmos a carteira e não observarmos as condições próprias. Possamos dar graças no dia em que no final do dia fizermos uma análise e tudo foi bem, mas também possamos dar graças no dia em que no final do dia, em nossas análises, analisarmos que nem tudo deu certo. Mas se andarmos segundo a nossa alma, não conseguiremos, porque a vontade que tem é murmurar. A vontade que tem é dizer que não deu certo. E sabemos que nem tudo dará certo, mas saberemos que em tudo Deus estará presente. Porque até o não dar certo, muitas vezes vem de Deus que vai fechar aquela porta. Não apagueis o Espírito, versículo 19. O Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, pode ser apagado na minha vida, pode ser apagado na sua vida, Andréa, pode ser apagado na sua vida, Thales, pode ser apagado na sua vida, Maiara. O Espírito pode ser apagado, como essa luz tremenda que ele é, você pode simplesmente tocar em um interruptor espiritual e apagar o Espírito da sua vida. O nosso espírito, com E minúsculo, está pronto. Mas a alma muitas vezes quer apagar o espírito. É alguém que te dá uma palavra sobre os dons do Espírito. É alguém que te dá uma palavra sobre o fruto do Espírito. E você deixa que a sua alma exerça força na sua vontade de não glorificar a Deus por aquilo, mas pelo contrário, duvidar na sua mente. Você está extinguindo o Espírito, você está apagando o Espírito. Não desprezeis as profecias. O nosso Espírito está pronto para receber tudo, repita tudo, tudo que a palavra tem para nós. Mas a nossa alma nem sempre recebe tudo. A nossa vontade nos afasta de recebermos tudo da palavra. Examinai e não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem. Gente, isso aqui é fabuloso. As portas para o nosso ser interior, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o tato, repito, de olhos fechados, você toca num cálice desse e você observa que é um cálice. Você toca no microfone e a sua mente recebe a informação que você está segurando o microfone. As portas para o nosso ser interior recebe de tudo. O nosso espírito, ele só quer reter o que é bom.
Mas a nossa vontade muitas vezes recebe até o que não presta. Então a palavra, irmãos, tem que continuar eficaz em dividir alma e espírito. Abstende-vos de toda espécie de mal. O nosso espírito, ele está pronto para se abster de toda espécie de mal. Mas será que a nossa alma quer isso? Ou tem gerado em nós a vontade, o desejo de nos aproximarmos daquilo que não é bom para o nosso ser espiritual? O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Esse versículo 23 é exatamente a base para esse primeiro ponto, eficaz para dividir o nosso ser espiritual. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você conhece as suas vontades. Não levante a mão. Não levante a mão. Quem passou por uma luta antes de vir para esse culto? Entre sentir vontade de vir e sentir vontade de não vir. Não levante a mão, não se identifique. Nosso espírito, nosso corpo, parte física, nossa alma, centro das nossas vontades, devem ser apresentados irrepreensíveis a Deus em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não porque é a nossa vontade, mas porque é a vontade de Deus. Então, irmãos, tem momentos que é uma verdadeira peleja. Tem momentos que é uma verdadeira batalha dentro de você. Porque o seu espírito está pronto, a sua alma não. O seu espírito quer te levar a realizar aquilo que Deus quer. A sua alma quer te levar a realizar aquilo que Deus não quer. Vocês estão me entendendo? Mas a eficácia, que é a virtude, que é o poder de produzir em condições normais, e eu acrescento, em condições anormais, sem carecer de outro auxílio, a eficácia da palavra em produzir o efeito em nossas vidas, ela continua. Isso se nós observarmos, e repito o que comecei nessa mensagem, abrirmos o nosso ser para a palavra ser eficaz. Eu já tive em alguns momentos, estar derramando, deixando jorrar pela minha boca a palavra de Deus para alguém, e esse alguém, mais pastor, mais isso pastor, mais aquilo pastor, mais aquilo outro pastor. É preciso dizer, pare, receba tão somente a palavra, deixe os questionamentos de fora. Então, como diz, irmãos, pois a palavra de Deus é viva, ela tem que ser viva em minha vida, ela tem que ser viva em sua vida. Alguns já mataram a palavra em seus corações. Ela tem que ser viva, porque ela tem eficácia. Não se esqueça do tema dessa mensagem: sendo alcançados pela eficácia da palavra de Deus. Isso é uma escolha, meu irmão. O mundo está escolhendo não ser alcançado pela palavra, e você observa isso claramente. Se e somente se os seus olhos espirituais estiverem abertos, você enxerga claramente que o mundo está buscando e desejando ser alcançado por tudo, menos pela eficácia da palavra de Deus. Nós somos um povo diferente. Nós somos o povo a quem Deus chamou. Nós somos o povo a quem Deus escolheu. Tem que andar dessa forma. Tem que acordar de manhã e desejar: Deus, eu não sei
se virá através da leitura bíblica, que eu vou fazer já já. Eu não sei se virá através da palavra de um irmão, através de um louvor que vai passar em um carro tocando. Me alcança com a eficácia da tua palavra, porque ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a nossa alma e o nosso espírito. Ela é eficaz para dividir o nosso ser espiritual, mas ela também é eficaz para dividir o nosso ser carnal. Romanos, versículo 7, mas antes eu quero ler aqui quando diz, juntas e medulas ela também divide. Irmão, preste bem atenção aqui no exercício que eu vou fazer, olhando para o corpo humano. Você consegue enxergar o interior do corpo humano? Não, você enxerga o exterior do corpo humano. Imagine que Deus estava usando o escritor de Hebreus, que provavelmente foi Paulo, para dizer: a minha palavra, ela não alcança o exterior do homem apenas, o físico. Agora deixa eu dizer uma verdade para você, bem clara de entender. Tem pessoas que o exterior demonstram que o interior foi alcançado pela palavra, mas só Deus sabe se realmente a sua palavra alcançou o interior. Porque quando o escritor de Hebreus, inspirado por Deus, diz, essa mesma palavra que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, ela também penetra ao ponto de dividir juntas e medulas. Se você não sabe, no corpo humano, a parte mais interior e mais bem guardada é exatamente a medula. A coluna vertebral, que é o que nos dá o equilíbrio, porque gera em nós o prumo do corpo. Por isso que tem pessoas com desvio, que quando o seu centro de gravidade sai do centro do seu corpo, e essa pessoa ela sofre um desvio tão grande na coluna, que daqui a pouco ela não consegue mais ficar de pé, ou vai viver sentada, deitada. E o centro do corpo humano, que é a coluna, exatamente onde habita a medula, é alcançada pela palavra de Deus. A palavra ela penetra de forma tão profunda, se você permitir ela em sua total eficácia, ela vai penetrar de forma tão profunda que vai dividir até a junta das medulas, a medula das juntas. É como diz em Romanos, capítulo 7, ela tem o poder de alcançar o mais interior da nossa carne. Mas às vezes a briga é exatamente na carne. Então deixa a palavra alcançar com sua eficácia. Romanos capítulo 7. Versículo 18. Olha o que diz a Bíblia. Romanos 7, 18. Olha a consciência de Paulo. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Nós temos que ter essa consciência. Na nossa carne não habita nada de bom. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Você já imaginou alguém dizer, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo realizar? Quer dizer, a força da carne é superior ao querer. Quantas pessoas quiseram estar aqui essa manhã? Quiseram, mas a força da carne foi superior. E onde elas estão? Em suas casas, acomodadas nos seus lares.
deixaram a carne no repouso dela, quando deveriam ter trazido a carne aqui para receber exatamente essa palavra. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você já imaginou um homem como Paulo declarar isso? E quantas vezes estamos iguais a Paulo? Sabemos o bem que devemos fazer, mas não fazemos. Eu não estou falando, Deus não está nos falando de caridade, irmãos. Deus está falando de produzirmos o bem em nossa vida em relação a Deus. O que Deus vê com bons olhos. Ora, versículo 20. Se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim, ou seja, que habita na minha carne. Você está entendendo por que é que Deus quer alcançar o profundo da sua carne? Ao ponto de dividir juntas e medulas? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Quer dizer, segundo o homem espiritual, que Deus já dividiu espírito e alma, segundo o ser espiritual que somos, nós queremos fazer o melhor para Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei. Membros é corpo físico. Membros é matéria. Bata em você. Bata no seu braço, é um membro. Bata na sua perna, é outro membro. Bata na sua cabeça. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, ou seja, que está na minha parte física, carnal. Por isso que Deus inspirou o escritor de Hebreus para dizer: a minha palavra tem eficácia para dividir até as juntas e medulas. Ah, mas eu sou tão fraco na minha carne. Ah, mas a minha carne é tão forte. Ah, mas a minha carne isso, mas a minha carne aquilo. E onde está a eficácia da palavra de Deus? Na sua carne, na minha carne, na nossa carne. Miserável homem que sou eu, Paulo dizia. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque Paulo sabia que isso levaria à morte espiritual. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de sorte que com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu vou servir a lei do pecado. Então deixa Deus penetrar com a sua palavra na sua carne. Deixa a eficácia da palavra de Deus dividir o mais interior da sua carne, que são as juntas e medulas. E continua Hebreus dizendo no versículo 12 do capítulo 4. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quer dizer, é eficaz para dividir até os nossos pensamentos e as nossas intenções, alcançando assim o mais profundo da mente. Gente, abram a sua mente, o seu entendimento espiritual e observem que em um único versículo de Hebreus capítulo 4:12, Deus nos fala que a sua palavra tem poder e eficácia para ir no mais interior da vida espiritual, para ir no mais interior da vida física e no mais interior da nossa mente. Divide alma e espírito, o mais interior da vida espiritual. Divide juntas e medulas, o mais interior da nossa vida física material.
e traz discernimento, entendimento para os pensamentos, mas também a diferença que são as intenções, mais interior da mente, do psíquico do ser humano. A palavra de Deus tem poder para dividir, para trazer discernimento, entendimento entre pensamento e intenção. Você tem a intenção de fazer tal coisa, mas a sua carne vai e faz você pensar o contrário. A intenção não passou de intenção. Quem está entendendo? Jeremias capítulo 17 vai nos falar sobre o pensamento humano. Abra aí em Jeremias capítulo 17. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Esse Deus maravilhoso, que gera em sua palavra a eficácia, o poder de nos alcançar, sem ajuda de mais nada, para produzir em nós o objetivo determinado por Deus. Esse mesmo Deus é quem sonda a nossa mente e conhece as nossas intenções. É por isso que sua palavra é o objeto por ele usado para trazer o discernimento entre pensamentos e intenções. Você precisa discernir aquilo que você está pensando. Você precisa discernir aquilo que está sendo gerado de intenção de realizar na sua vida. E quem é que vai trazer esse discernimento, esse entendimento? A palavra de Deus. Então, se em Jeremias, eu fiz questão de ler esse versículo para que você veja quem é Deus. É aquele que esquadrinha não apenas o nosso coração, mas prova a nossa mente. E esse mesmo Deus inspira Paulo para escrever aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 5. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Inclinar-se, olha para mim, inclinar-se para as coisas da carne é sinônimo de ter a mente voltada a fazer as coisas da carne. Talvez alguém aí tenha essa tradução. Quem tem a tradução que diz que os que vivem segundo a carne se voltam para as coisas da carne? Você, Claudinha? Tira aí a máscara e lê em voz alta. Olha aí. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a natureza das coisas carnais. Na minha tradução tem inclinar-se. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito inclinam-se, quer dizer, tem a sua mente voltada para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne quer dizer, aquele que tem a mente voltada para as coisas da carne, se tornam inimigos de Deus. Amém, irmãos? Então eu te aconselho a viver naquilo que Deus quer que você viva. É interessante que quando nós dizemos que Deus tem preparado o melhor para as nossas vidas, nós geralmente a nossa mente
nos leva a raciocinar, a pensar só no material. Mas Deus tem o melhor para a nossa vida, principalmente no espiritual. Então viva a verdade que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, quer dizer, o ponto mais interior da nossa vida espiritual. Ela também divide juntas e medulas, quer dizer, ela alcança o mais interior do nosso físico, da nossa carne, e ainda é apta, eficaz, para trazer discernimento entre os pensamentos e intenções do coração. Se a nossa mente se inclina às coisas da carne, iremos viver o que a nossa carne quer que vivamos. Se a nossa mente se inclina às coisas do Espírito, Espírito com E maiúsculo, iremos viver o que o Espírito quer que nós vivamos. Amém?